Nós, domingo passado, iniciamos uma série de sermões falando sobre o pecado e arrependimento. O pastor Leandro corajosamente iniciou essa jornada e hoje nós vamos falar sobre o primeiro pecado e as suas consequências. Amados, as consequências do pecado são muito sérias na vida da gente. São muitas consequências. Mas a pior de todas é o nosso afastamento de Deus. É o nosso distanciamento de Deus. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Essa é a pior das consequências do pecado. É viver longe de Deus, viver afastado de Deus. E esse afastamento, essa distância de Deus, causa em nós uma outra consequência, que é cegueira espiritual. A pessoa se torna cega espiritualmente, não consegue perceber, enxergar, discernir as coisas espirituais que acontecem ao nosso redor. Porque a gente está acostumado a enxergar o mundo físico que a gente vive, mas existe um mundo espiritual se movendo ao nosso redor. E a pessoa que se afasta de Deus, que está longe de Deus, não tem a menor ideia do que está acontecendo ao seu redor. Então, são consequências muito ruins para a vida da gente, consequências do pecado. E por isso você vê tanta gente correndo de um lado para o outro, às vezes até buscando Deus, às vezes até tentando ter uma vida espiritual, tentando buscar algo no seu espírito, porque a Bíblia diz que nós temos sede de Deus, nós nascemos com sede de Deus. Então as pessoas que estão longe de Deus às vezes estão até buscando a Deus, mas cada um de um jeito, cada um atirando para um lado, cada um correndo para um lado, e não se encontram com Deus. Por outro lado, existem pessoas até que já desistiram, já não se preocupam mais e vivem mesmo uma vida no pecado, porque já estão totalmente influenciadas pelo mal, vivem longe da verdade e por isso vivem uma vida de insegurança, de medo, e já estão à beira da condenação eterna, de um afastamento definitivo de Deus. Então, diante dessa tragédia humana, a Bíblia aponta a única solução verdadeira, que é o ser humano ser resgatado da vida de pecado para viver na luz de Cristo. Essa é a única e verdadeira solução para o ser humano. E eu quero que você entenda hoje todo esse processo que nos tira da escuridão do pecado e nos leva a viver na luz de Cristo. Amém? Amém. Então vamos começar entendendo a origem do pecado na humanidade. Lá em Gênesis 3, de 1 a 13, nós encontramos a história do pecado de Adão e Eva. Satanás, na forma de uma serpente, convence Eva a desobedecer a Deus. Então, do verso 1 ao 5, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás planta uma dúvida no coração de Eva, dizendo para ela que Deus estava escondendo algo muito precioso. E Eva começa então a desconfiar das intenções de Deus. E mesmo vivendo ali no paraíso,
o diabo consegue plantar a insatisfação no coração dela. Ela fala, puxa, chegou um momento que ela deixou de considerar tudo que Deus já tinha oferecido para eles ali, vivendo no paraíso. Ela deixou de considerar tudo isso e começou a gerar uma insatisfação no seu coração. Vamos ver a sequência disso no verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Entenda o processo da queda aqui, amados, do ser humano. Essa é a única estratégia que Satanás usa para destruir a vida do ser humano, desde aquela época até hoje. A estratégia do diabo é a mesma. Exatamente do jeito que ele agiu para derrubar Eva, para destruir a vida de Eva, é exatamente a maneira como ele age para destruir a minha e a sua vida. Veja só, Eva percebe que aquela fruta parecia agradável ao paladar. Deu vontade de comer. Depois ela percebe que o fruto era atraente aos olhos, é lindo o fruto. Depois ela acredita que o fruto poderia lhe trazer conhecimento. E aí então ela acredita na serpente e duvida de Deus. E aí vem o lado de Adão, né? A participação de Adão. Como é que foi a participação de Adão aí? Muitas vezes a gente isola Eva, né? Nesse pecado original. Mas nós poderíamos dizer que a atitude de Adão foi até mais grave do que a de Eva. Porque ele não foi tentado pela serpente. Ele não foi enganado pela serpente. Então, ele, como homem, ele deveria cuidar e proteger a sua mulher. Esse é o papel do homem. No momento em que Eva duvida de Deus e segue o caminho do pecado, caberia a ele manter-se longe do erro, manter-se fora do pecado e buscar em Deus a restauração da sua mulher. Essa seria a atitude correta de Adão. Ao invés disso, ele também aceita a dúvida no seu coração e desobedece a Deus. E as consequências disso? Imediatamente, a partir do verso 7, diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus disse então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, eu comi. Isso é muito importante, amados. Veja as consequências imediatas do pecado. Em primeiro lugar, Adão e Eva percebem a sua nudez e tentam se cobrir. O que é isso? Isso é a tentativa do ser humano de lidar sozinho com o seu pecado. E esse é o mal que muitos de nós cometem. Quando a gente erra, quando a gente peca, muitos de nós procuram resolver sozinho isso. Eu vou dar um jeito. E aí tenta o quê? Cobrir, disfarçar, esconder, fazer de conta que não aconteceu nada. Deixa para lá, o tempo cura todas as feridas. A tendência do ser humano é falar: eu vou dar um jeito, eu tenho que dar um jeito. Eu errei, eu pequei, eu vou ter que resolver isso. Mas tentando resolver isso sozinho. E eles tentaram sozinhos.
E eles fizeram o quê? Fizeram umas roupinhas de figo lá, com folha de figo. O ser humano precisa entender, nós precisamos entender, que a solução para o pecado está em Deus. O perdão está em Deus, a restauração está em Deus. Nós não podemos ficar tentando resolver sozinhos o problema do pecado, do nosso pecado. O meu pecado eu não tenho como resolver sozinho. O teu pecado você não tem como resolver sozinho. Nós precisamos de Deus, porque só Ele tem perdão, só Ele tem restauração, só Ele tem cura para o pecado. Nós não damos conta de resolver isso. Então, nós precisamos parar de tentar resolver algo que a gente não consegue resolver, algo que nós não vamos dar conta de resolver. Nós precisamos de ajuda, e ajuda do Senhor. Amém? Amém. Depois eles se escondem. Eles ouvem Deus chegando. Deus visitava Adão e Eva no final da tarde, todos os dias. E aí eles se escondem, escutam os passos de Deus se aproximando e eles se escondem. O que isso significa, amados? Significa que eles romperam com Deus. Eu não vou ter comunhão com Deus, eu não posso mais ter comunhão com Deus, eu não posso mais ficar perto de Deus. Eu não sou digno de estar perto de Deus. E aí eles se escondem, eles rompem, eles rompem a sua comunhão com Deus, eles correm de Deus, eles se afastam de Deus. É a consequência do pecado na vida da gente. Quando a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus, dá a impressão que é Deus que está indo longe. Não, somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que fugimos da presença dele, como Adão e Eva fez aqui. E aí, depois disso, outra consequência qual é? Adão culpa Eva, e pior ainda, culpa Deus. Foi ele crente que o Senhor me arrumou, eu estava bem aqui sozinho. Para que o Senhor mandou essa mulher aqui? Estava tão bem aqui com os bichos, com as plantas. Ele põe a culpa na mulher, e pior ainda, põe a culpa em Deus. Foi o Senhor que trouxe o problema para mim. Veja só, amados, o que o pecado vai provocando na gente. Essa tentativa desesperada de dizer assim, a culpa não é minha. Eu preciso encontrar o culpado pelo meu erro. Eu preciso encontrar o culpado pela minha falha. Eu preciso encontrar o culpado pela minha omissão. Eu preciso encontrar o culpado pelo meu pecado. Que absurdo. Não há cura nisso, não há restauração nisso, não há solução nisso. Tentar transferir a outra pessoa algo que foi você que fez, que você cometeu, é o teu pecado. A solução só é encontrada em Deus. Não adianta dizer, mas olha, eu fui provocado, mas fizeram isso comigo, mas falaram aquilo de mim, mas você não sabe o que fizeram comigo, mas você não sabe o que eu estou passando com fulano, com Beltrano. Não, o que eu erro é minha responsabilidade. Então, veja como o pecado estraga a vida do ser humano. Além de nos separar de Deus, também destrói algo precioso para a vida em sociedade, para a vida em comum, para a vida entre a gente. Porque ele destrói a confiança entre as pessoas. Ele destrói a convivência entre as pessoas. Primeiro me afasto de Deus, depois me afasto do próximo. Adão e Eva não se entendiam mais. Porque no momento em que ele acusa a mulher, ele quebra uma relação de confiança com ela. Ele quebrou a relação de confiança com ela. Porque ele tentou transferir para ela o que ele fez de errado. Então, aí veja só, como é que passa a ser a partir daí a vida deles? O pecado, a culpa, o medo, a vergonha, começam a comandar a vida deles. Começam
a comandar as atitudes deles. Quem não se restaura do pecado, quem não confessa, não busca em Deus o perdão, vai viver guiado pelo pecado, guiado pela culpa, guiado pelo medo, guiado pela vergonha. É isso que o pecado provoca em nós. E por falar em consequências do pecado, lá em Romanos 5,12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por esse versículo, a gente percebe Adão sendo responsabilizado por introduzir o pecado na humanidade. Ele é responsabilizado na palavra de Deus. Então, apesar de Eva ter o pecado primeiro, ter cometido o pecado primeiro, Adão é quem tinha a responsabilidade de não errar, além de buscar o perdão e a restauração da sua mulher. A responsabilidade é dele. Amém. É o homem falando amém. Você que é homem, entenda a sua responsabilidade diante de Deus em cuidar e zelar da tua família. Todos os descendentes de Adão, inclusive nós, herdam uma natureza pecaminosa e herdam a morte. O pecado de Adão é chamado de pecado original, porque ele deu origem à natureza pecaminosa no meio dos seres humanos. E é a situação na qual todos nós nascemos. Também o pecado de Adão é chamado de universal, porque ele é transmitido para todos os seus descendentes. E demonstra que todos nós estamos longe de Deus e precisamos de alguma maneira buscar nos aproximar dele. Aqueles que persistem no pecado e rejeitam a oferta de restauração de Deus serão condenados ao inferno, que é um lugar de tormento incessante, de separação completa e definitiva de Deus, conforme diz lá Mateus 13, onde há choro e ranger de dentes. É impossível se arrepender após a morte, o que torna urgente a nossa decisão de receber a restauração através de Jesus Cristo. Porque Jesus é a solução de Deus para o pecado. Deus, na sua infinita misericórdia, infinito amor, não nos deixou sem esperança. Veja lá em 1 Coríntios 15, 22, diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Morrer em Adão significa que todos nós passaremos pela morte física, e que todos nós já estamos mortos espiritualmente. Ou seja, todos nós estamos separados, afastados de Deus. Por outro lado, o verso fala também em vivificados em Cristo. Significa a restauração do ser humano, a fim de que ele possa novamente viver em comunhão, em comunicação com Deus. Quem entrega a sua vida para Jesus começa a experimentar desde já uma nova vida, com um novo significado, tendo Jesus ao seu lado. Quem entrega a sua vida para Jesus pode enfrentar a morte física com a certeza de que ressuscitará um dia. Quem entrega a sua vida a Jesus e desfruta de todos esses benefícios, acaba se sentindo devedor e deseja espalhar essa esperança para o maior número de pessoas possível. Porque com certeza, eu conheço, você conhece, pessoas que estão longe de Deus, pessoas que estão caminhando para a condenação eterna. E eu que usufruo, eu que desfruto de todos esses benefícios de Deus, eu e você, todos nós, temos que nos ver devedores com Deus, devedores de Deus, e fazer algo por Ele, que é levar essa esperança para aqueles que estão sem esperança. Nós temos isso
Nós temos essa obrigação, nós temos essa dívida com o Senhor. E se eu tenho uma nova vida com Cristo, eu quero que o outro também tenha essa nova vida com Cristo. Você entende isso, amém? Na prática, se você compreende agora as consequências do pecado e deseja a sua restauração, precisa dar alguns passos. O primeiro passo é reconhecer os seus pecados e confessá-los diante de Deus. Não ficar procurando culpados pelos nossos erros. É reconhecer e confessar. Tem um texto em 1 João 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a solução de Deus para nós. O segundo passo é render-se ao resgate de Cristo, porque Jesus vem para nos resgatar. Então é se render a isso, se permitir ser resgatado. A solução para o pecado está em Jesus, que pagou pelos seus pecados e tem o poder de transformar a sua vida. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Terceiro passo é entregar o comando da tua vida para Jesus. Então, a partir desse momento, Jesus se torna o comandante da tua vida. Em Romanos 10, 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O quarto passo é ser batizado nas águas. O batismo é um passo de obediência, porque o Senhor Jesus, a palavra diz que nós devemos nos batizar, então é primeiro de tudo uma obediência. Ele fala assim: pastor, eu ainda não sinto de ser batizado. Não tem que sentir, tem que obedecer. A palavra diz que se recebeu Jesus na sua vida, tem que batizar. É obediência, não é estou sentindo, né? E é também um testemunho público. Quando eu me permito ser batizado nas águas do batismo, eu estou dando testemunha para que todo mundo veja que eu tenho um concerto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu entreguei a minha vida a Jesus. Em Mateus 28, 19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O quinto passo é viver em obediência a Deus. Você passará a viver uma vida de integridade. O que é integridade? É inteireza, é inteira, é uma vida inteira, é uma vida total, é uma vida em abundância. Então, uma vida de integridade, evitando as tentações e fugindo do pecado. Em 1 Pedro 1, 14 e 15 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que amou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, nós temos aí uma nova vida, uma vida em obediência. E o sexto e último passo é cuidar das pessoas ao seu redor. Esse talvez esteja faltando para muitos de nós. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Olha só a nossa função: restaurar a vida das pessoas, restaurar aquele que está vivendo em pecado. É interessante que a gente só quer restaurar os bonzinhos, né? Tem muita gente para quem nós olhamos e falamos assim: esse aí não tem jeito. Mas é esse que Jesus quer.
Jesus quer primeiro esse, que está mais perto da condenação. Então, não tem gente que não tem jeito. Se fosse assim, eu não teria jeito. Muitos de nós não teriam jeito. Tem poucos bonzinhos aí. Então, cuidar das pessoas é o que o Senhor espera de nós. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Então, amados, o pecado tem consequências gravíssimas. E a única solução está em Jesus Cristo. Amém. Nós precisamos reconhecer o pecado nas nossas vidas, buscar o perdão e a transformação em Cristo, entregar nossas vidas a Ele, sermos batizados e vivemos de acordo com a vontade dEle. Assim, nós nos tornaremos luz nesse mundo. E aí nós vamos poder mostrar aos outros o caminho para a restauração da vida deles. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o momento decisivo para você. Não há tempo a perder. O pecado traz consequências devastadoras. A oferta de Deus para você é a salvação através de Jesus Cristo. E é necessário que você o receba agora. Eu imploro para você, não adie essa decisão. Hoje é o dia da tua salvação. Você precisa se levantar, vir aqui à frente e entregar a sua vida a Jesus. Meu irmão, minha irmã, não existe amanhã. O amanhã só existe em Deus. Nós não temos no amanhã. Nós não temos na segunda-feira. Só existe hoje. Essa pode ser a sua última oportunidade de evitar a condenação eterna e de receber a vida abundante que Deus preparou para você.